Durante décadas, Al Pacino foi tratado como uma das figuras mais poderosas de Hollywood. Milhões de dólares, prestígio absoluto em filmes históricos. O público enxergava um homem forte, respeitado e praticamente inabalável. Mas, longe das câmeras, existia uma realidade muito mais silenciosa, marcada por pressão, desgaste emocional e medo constante de perder tudo. O mais curioso é que Al Pacino nunca teve a imagem clássica de celebridade extravagante. Enquanto outras estrelas exibiam luxo constantemente, ele parecia mais reservado, introspectivo e emocionalmente fechado. Talvez porque entendesse algo que muita gente só descobre tarde demais. Fama extrema pode se transformar numa prisão invisível. Depois de The Godfather, a vida financeira de Al Pacino mudou completamente. O dinheiro começou a entrar em escala gigantesca. Contratos milionários apareceram. Hollywood passou a enxergar o nome dele como garantia de prestígio, audiência e poder dentro da indústria do cinema. Mas existe algo perigoso quando uma pessoa passa décadas vivendo sob admiração constante. Aos poucos, o mundo deixa de tratar aquele indivíduo como alguém comum e começa a o tratá-lo como símbolo absoluto de genialidade. O problema é que manter essa imagem durante tantos anos cobra um preço psicológico silencioso. Enquanto a fortuna crescia, Al Pacino também enfrentava períodos emocionalmente difíceis. Em vários momentos da vida, ele revelou ter passado por inseguranças profundas, sensação de vazio e desgaste psicológico causado pela pressão da própria carreira. E talvez isso explique parte da intensidade presente em muitos personagens dele. Existe uma ilusão muito comum sobre riqueza extrema. As pessoas imaginam que milhões de dólares automaticamente criam felicidade, estabilidade e paz emocional. Mas histórias como a de Al Pacino mostram exatamente o contrário. Em alguns casos, o dinheiro apenas amplia conflitos que já existiam silenciosamente antes da fama. Ao mesmo tempo, Hollywood continuava exigindo resultados constantes. Novos filmes, novas performances, novos contratos, milionários. Quando alguém alcança o nível de prestígio de Al Pacino, não existe muito espaço para fracassar publicamente. E isso cria uma pressão psicológica gigantesca ao longo dos anos. Talvez por isso ele sempre tenha transmitido uma imagem tão séria e introspectiva, como se parte dele carregasse um peso invisível que o público não conseguia enxergar completamente. Porque viver décadas sendo tratado como lenda mundial pode parecer grandioso por fora, mas extremamente cansativo por dentro. Mesmo acumulando milhões, Al Pacino também enfrentou problemas financeiros em determinados períodos da vida. Gastos elevados, administração complicada e decisões ruins começaram a afetar parte da estabilidade construída durante anos. E isso revela algo importante. Até grandes fortunas podem se tornar frágeis quando não existe controle constante. O mais interessante é que o público raramente percebe essas fases difíceis. As pessoas continuam enxergando apenas glamour, tapetes vermelhos e sucesso absoluto. Mas bastidores financeiros costumam ser muito mais complexos do que a imagem pública mostra, principalmente em Hollywood. Existe também outro detalhe importante. Quanto maior a fortuna e a fama, mais difícil se torna confiar nas intenções das pessoas ao redor. Aos poucos, relações humanas começam a ficar contaminadas por interesse, expectativa e dinheiro. E isso pode gerar uma sensação profunda de isolamento emocional. Mesmo assim, Al Pacino continuou construindo uma carreira gigantesca, talvez porque atuar fosse uma das poucas maneiras de transformar a pressão emocional em algo criativo. Em muitos momentos parecia que os personagens intensos dele carregavam partes muito reais dos próprios conflitos internos que enfrentava longe das câmeras. Enquanto novas celebridades surgiam rapidamente em Hollywood, Al Pacino permanecia como símbolo raro de respeito absoluto. Mas junto dessa admiração, vinha também uma responsabilidade silenciosa: sustentar durante décadas a imagem de homem forte, brilhante e emocionalmente inabalável. E talvez essa seja a parte mais pesada da fama extrema. O público se acostuma tanto com a figura poderosa que esquece completamente
o ser humano por trás dela. Dinheiro, prestígio e reconhecimento mundial podem impressionar muita gente, mas não impedem sofrimento psicológico silencioso. A trajetória de Al Pacino revela algo muito forte sobre fama e dinheiro, porque às vezes o verdadeiro peso da fortuna não aparece em falências públicas ou escândalos gigantescos. Às vezes ele aparece lentamente, no desgaste emocional de passar décadas vivendo como símbolo mundial de poder, enquanto tenta manter paz dentro da própria mente.